Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, Rosângela Mendes Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo essa linda coelhinha, gente. Olha que coelhinha mais linda, mais fofa. Coelhinha da Páscoa, né? Lembrando que ela ficou em média aí 17 a 18 centímetros, tá bom? Essa é a terceira parte do vídeo que nós vamos fazer ela. Ela é muito fácil, rápida de fazer, tá bom? Vou ensinar tudo direitinho no passo a passo, tá, gente? Então, gostou da coelhinha aí? Já deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, agora vamos lá pro passo a passo. E agora, nós vamos dar início ao corpo. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então, aqui eu já dei 2 voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago, aqui eu faço uma viradinha. Pego o fio novamente e trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. E agora a gente vai fazer aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora eu vou fechar aqui, vou puxar, olha, para ficar bem juntinho. Então, aqui a primeira carreirinha tem uns 6 pontos baixos. Agora, vamos dar início à carreirinha de número 2. Vou nesse primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou colocar o marcador nesse primeiro ponto. Nós estamos iniciando a carreirinha de número 2, né? E nessa carreirinha aqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, eu já tenho um ponto aqui, vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho. Fiz aqui um aumento. Vou no próximo, vou fazer do mesmo jeito. 2 pontos baixos no mesmo lugarzinho. Então, a gente vai fazendo, vai ser uma carreirinha só de aumentos. E a gente vai fazendo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos juntos, né? E nós vamos ficar aqui no total de 6 aumentos, tá? E esse é o último ponto. Fiz o último aumento. Agora, nós temos 12 pontos baixos nessa carreirinha. Agora, eu vou tirar o marcador, vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, nós vamos fazer a carreirinha de número 3. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo, vou fazer um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência, um ponto baixo e um aumento. Nós vamos seguir essa sequência. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 3 e agora eu tenho 18 pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 4. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo. 2, e aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você.
Pronto, terminei a carreirinha de número 4 e agora eu tenho 24 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 5. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo. 2, 3, e aqui no próximo vai ser um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência. Vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 5 e agora eu tenho 30 pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 6. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, vou marcar o primeiro ponto. E nessa carreirinha nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número 6 até a carreirinha de número 10. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, fiz as minhas carreirinhas, fiz até a carreirinha de número 10, permaneço com os 30 pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 11. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E agora nós vamos fazer 3 pontos baixos. Fiz 2, fiz 3 pontos baixos e agora nós vamos fazer uma diminuição, pegando só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. E agora eu tenho aqui, olha, 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora a gente vai seguir essa sequência. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 11 e agora eu tenho 24 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 12. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador e nessa carreirinha nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer essa carreirinha de número 12 e a 13 também. Vai ser 2 carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas 2, já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 13, permaneço com os meus 24 pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 14. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, vou colocar o marcador. E agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, fiz 2 e agora a gente vai fazer a diminuição. Vamos pegar só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 14 e agora eu tenho 18 pontos baixos.
Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 15. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou marcar esse primeiro pontinho. E agora, a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer essa carreirinha de número 15 e a carreirinha de número 16 também, tá? Vai ser 2 carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas, já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 16 e permaneço com os meus 18 pontos baixos. Agora, nós vamos iniciar a carreirinha de número 17. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou colocar o marcador nesse primeiro ponto. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz um ponto. Agora, eu vou fazer a diminuição pegando só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Fazendo assim, uma diminuição. Então, vamos seguir agora essa sequência. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 17 e agora eu tenho 12 pontos baixos aqui. E eu também já coloquei o enchimento, então aqui já tá bem cheinho o corpinho. Agora eu vou tirar o marcador, venho aqui nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos cortar o fio. Vou cortar o fio pequenininho. Pronto, agora é só esconder o fio aqui na parte de dentro, aqui, tá? E aqui o corpinho já está prontinho e finalizado. Agora, a gente vai reservar o corpinho. E agora, nós vamos fazer o rabinho. Vamos iniciar fazendo aqui o anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, eu vou puxar. E essa primeira carreirinha, temos 6 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a carreirinha de número 2. Vou nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixo. E agora eu vou colocar o marcador marcando o primeiro ponto. E a carreirinha de número 2 vai ser uma carreirinha só de aumentos. Então, eu vou fazer outro ponto aqui no mesmo lugarzinho, gente, olha. Aqui eu tenho o meu primeiro aumento. Vou no próximo, eu vou fazer do mesmo jeito. 2 pontos baixos para cada pontinho. Vamos fazer aqui um total de 6 aumentos. Já estou chegando aqui, ó, no finalzinho. Esse é o último ponto. E aqui eu faço o meu último aumento. E agora, nós finalizamos a carreirinha de número 2. Temos 12 pontos baixos. Agora, eu vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou marcar. E a carreirinha de número 3, que nós estamos iniciando, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto,
Aqui no próximo vai ser o aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência, um ponto baixo e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 3 e agora eu tenho 18 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 4. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador e agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e no próximo vamos fazer um aumento. E agora vamos seguir essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 4 e agora eu tenho 24 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 5. Fiz aqui um ponto baixo, vou marcar o meu primeiro ponto. Nessa carreirinha de número 5, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer essa carreirinha de número 5 e a 6 também. Vai ser 2 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 6 e eu permaneço com os meus 24 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 7. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador e agora a gente vai fazer 2 pontos baixos. Já fiz 2. E aqui no próximo nós vamos fazer uma diminuição. E agora vamos seguir essa sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 7 e agora eu tenho 18 pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número 8. Vou no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador e nessa carreirinha a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz o ponto, agora eu vou fazer a diminuição. E agora vamos seguir essa sequência, um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 8 e agora eu tenho 12 pontos baixos aqui. Agora eu vou tirar o marcador, vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, vou cortar o fio, deixando um tamanho bom para mim fazer a costura. Vou puxar, puxo bem para ele ficar bem presinho. E se você quiser já colocar um pouquinho de enchimento, já pode, tá? Eu gosto de colocar depois, quando eu já estou pertinho de finalizar a costura, aí é que eu coloco o enchimento, tá bom, gente? Então, o rabinho aqui já está prontinho e a gente agora vai reservar o rabinho. Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa linda coelhinha de Páscoa. Olha só que fofura, que charme, né? Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Deixa aquele joinha pra mim, comenta aqui embaixo. Eu amo responder os comentários de vocês, tá bom? É isso e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!